Olá meus amores, bom dia, tudo bom? Vídeo novo começando e eu vou estar fazendo hoje uma modelagem base de calça e no vídeo, porque eu vejo que tem muita gente com dúvida e às vezes a live fica muito grande. Então para você que curte vídeo, fica ligadinho agora que eu vou estar passando para vocês o que você precisa para saber da modelagem base bem rapidinho, que é uma modelagem que você pode aproveitar para fazer outros tipos de calça e até mesmo bermuda ou short. Vamos lá? Então meninas, as medidas que nós vamos precisar para a gente fazer a calça, eu vou falar todas elas agora e depois você fica ligadinha que eu vou estar repetindo elas quando a gente estiver colocando essas medidas no papel. Vamos lá? Primeira medida que a gente precisa tirar é a da nossa cintura. A cintura você tira na parte mais fina que você tem aqui do seu corpo. Se você tiver um pouquinho mais gordinha ou tiver um pouquinho mais com barriga e não tiver como saber a parte mais fina, você vem aqui, ó, mesmo que esteja com a cintura mais larga e saiba que é 2 dedinhos a 3 acima do seu umbigo. Ali é onde fica a sua cintura. Depois você vem aqui para você tirar a circunferência do seu quadril. Então você tem que estar com a fita métrica retinha e ela tem que estar certinha na parte do bumbum, viram? Então assim você obtém a circunferência do seu quadril e é bom que você esteja com o pé bem fechadinho. Automaticamente, assim quando você coloca a fita do quadril e já tem a cintura, você já obtém aqui a altura do quadril. Porém, a altura do quadril na maioria das pessoas é de 20 centímetros. Então não se preocupe, só se for uma pessoa muito baixinha e aí vai ser 19 centímetros ou se for uma pessoa muito alta e o quadril vai ser 21 de repente. Ok? A próxima medida que a gente vai estar tirando é a medida do entre ganchos. Essa medida daqui que você coloca a fita métrica, ó, por debaixo, tá vendo? Da perna, passou aqui por dentro, na frente e nas costas. Esse valor aqui você precisa lembrar que é até o valor da sua cintura. E esse é um checklist que você faz no final da modelagem para ver se realmente a sua medida está correta. Depois você precisa tirar a medida da altura do seu joelho. Então você vai colocar aqui na cintura e depois você mede, ó, com a fita métrica retinha, tá vendo? Segurando você já tem. Na maioria das pessoas a medida do joelho, da altura do joelho, é entre 60 centímetros, 62, 58. Essa é a média que você precisa. Agora, nós precisamos tirar a medida do nosso joelho. Para você obter a medida do seu joelho, você precisa vir aqui, ó, deixar o seu joelho nesse formato quando você estiver fazendo uma modelagem base de calça. Então você passa a sua fita métrica aqui, ó, nessa diagonal do joelho com a perna flexionada e você já obtém essa medida. Esse valor já tem margem de vestibilidade, então não tem necessidade de você colocar mais uma margem em cima dessa medida, tá bom? Já é suficiente para um tecido plano, normal, padrão. Mais uma medida que você precisa obter, que é a medida do tornozelo. A medida que você vai marcar no seu molde do tornozelo vai ser a medida tirada dessa forma aqui, ó. Que é a que a gente tira do nosso pé, só que a gente tira aqui, ó, na diagonal. Essa diagonal é o valor que você precisa colocar no seu tornozelo, porque senão a sua calça não passa. Então você vai medir essa medida e aqui embaixo você pode acrescentar pelo menos 1 ou 2 centímetros de margem de vestibilidade para um tecido plano padrão. É claro que se o tecido estiver elastando, você já sabe que não precisa. Agora uma outra medida que você precisa é você medir a sua cintura, ó. E quando você estiver sentada em uma cadeira que não tem almofada ou não pode estar no sofá, você vai vir aqui, ó, e vai medir a altura do seu gancho, tá vendo? A altura do gancho é sentada em uma cadeira e a medida vai estar daqui do final, de onde você sentou, até o valor aonde você marcou aqui a sua cintura. Viram? O cálculo que vocês precisam obter para vocês colocarem na parte da modelagem. Então, essa circunferência que nós fizemos da cintura e do quadril, todas elas nós vamos colocar 1/4. Ou seja, se a circunferência da sua cintura foi de 80 centímetros, você vai colocar a 4ª parte, que é 80 dividido por 4, tá bom? E agora eu vou estar falando para vocês o cálculo do gancho. Então anotem, o cálculo do gancho frente para você colocar na sua modelagem é
1/4 da largura do quadril dividido por 4 menos 2. Esse menos 2 centímetros é um cálculo, não é obrigatório. Se você não quiser diminuir os 2 centímetros, se você quiser aumentar 2 centímetros ou até mesmo aumentar 3 ou 4, você pode aumentar. Essa é a regra padrão do cálculo. Você vai definir. Por isso você precisa fazer uma peça piloto sempre antes da sua modelagem para você ver o que fica melhor. Agora eu vou estar falando o cálculo do gancho das costas. É 1/4 da largura do quadril dividido por 2 menos 2. Então da mesma forma, se você não tiver que diminuir, se você não quiser, você pode deixar ela mais folgadinha. A gente diminui e reduz esse valor para não ficar muito folgado. Mas na peça piloto você vai observar e verificar qual fica melhor para você. Então agora você vai vir aqui marcar uma primeira linha, que é uma linha de apoio, uma linha normal para você conseguir obter os valores que você precisa. Nessa lateral daqui, você lembra de deixar sempre pelo menos uma margem entre 7 centímetros, que é para você conseguir depois calcular e deixar o valor do seu gancho. Então fizemos uma linha aqui e essa daqui. Agora você vai marcar aqui o comprimento da sua calça. Marcado o comprimento da calça, você vai vir e vai fechar esse valor, que na verdade é o valor do retângulo que nós estamos fazendo. Então você vai fazer um retângulo com esse valor do comprimento dessa calça e 1/4 da largura do seu quadril. Você vai marcar 1/4 da largura do seu quadril. Você já pode, se você quiser, colocar pelo menos 1 centímetro a mais de margem de vestibilidade. Agora isso vai de cada peça, de cada calça que você for fazer. Por exemplo, uma calça mais larga, você pode acrescentar pelo menos 2 centímetros de margem de vestibilidade. Se você quer uma calça reta, um pouco sequinha, 1 centímetro já é suficiente. Então você marca 1/4 da largura do seu quadril mais 1 centímetro, já é uma margem de vestibilidade que você estiver colocando. E assim sucessivamente, por isso que você precisa fazer a sua peça piloto. Lembra que quando a gente acrescenta 1 centímetro na nossa margem de vestibilidade em 1/4, a gente está acrescentando, na verdade, 4 centímetros. Então, cuidado e lembrem de fazer a peça piloto. Depois que você fez o retângulo, você vai vir aqui e marcar agora a altura do seu quadril. Ó, marcamos a altura do quadril. Agora você vai marcar a altura do seu gancho, é aquela altura que a gente tem, que a gente obtém sentada em uma cadeira. Agora você vai marcar a altura do seu joelho, ó. Marcar. Depois que você fez essas marcações, aqui na parte de cima, você vai vir e descer 1 centímetro da linha da cintura para baixo. Esse valor não é obrigatório, essa descida é somente para não ter um bico muito grande na parte do umbigo aqui em cima. Depois que você desceu aqui 1 centímetro, você pode entrar 1 centímetro a 1,5 centímetros também. E essa entrada também não é obrigatória, ela é pessoal e é justamente para dar uma entradinha na parte da frente da barriga, para que não fique aquilo muito reto. Então a gente tem essa parte do umbigo um pouquinho mais curva, então por isso que eu entro. Depois que você entrar aqui, você vai vir e vai marcar 1/4 da largura da sua cintura e você pode colocar somente meio centímetro a mais ou 25 milímetros de margem de vestibilidade para você não ficar com a calça muito justa. E se você for marcar uma pence aqui na frente, eu não vou colocar pence, mas se você for colocar, você vai marcar 1/4 da largura do seu quadril mais os 3 centímetros de pence. Eu vou fazer com isso nas costas e aí vocês podem estar visualizando como que seria, tá bom? Na linha do gancho, nós vamos marcar o valor do nosso gancho. Então, eu vou marcar aquele cálculo que eu falei com vocês e você pode colocar 1 centímetro pelo menos de margem de vestibilidade. Depois que você marcou aqui o seu gancho, você vem com a sua régua e fecha ele aqui, ó, entre a ponta do gancho e a linha do seu quadril. Uma calça normal que tenha braguilha, você vai acrescentar aqui, ó, os 3 centímetros da linha do quadril para cima e os 3 centímetros dessa linha da entrada também para cima. Acrescentou, você vem aqui, ó, traça reto e faz aquela curvatura. Então, essa parte daqui, ó,
fica sendo a nossa braguilha. Se você não for fazer braguilha e for colocar um zíper na lateral, você deixa pelo menos 1,5 cm ou 2 centímetros para colocação do zíper invisível, tá bom? Depois que você fez isso, você vem aqui exatamente dessa ponta do seu gancho e vai traçar literalmente até essa linha do seu joelho. Traçado, a circunferência que você pegou aqui do seu joelho, ó, a circunferência que você tem do seu joelho, você vai pegar o valor que é a metade e você vai colocar aqui, ó. Marcou a metade do joelho, você vem aqui e marca até a linha do seu gancho. Lembra, para não ficar essa curvatura, esse ovo aqui, você vem aqui, ó, e reduz esse valor assim, ó, porque ele fica mais retinho e ele não fica com esse bico, tá bom? Agora nós vamos marcar aquele valor que nós falamos aqui do tornozelo. Então você pode entrar aqui 2 centímetros, riscar até o seu joelho, ó, entrou. E daqui agora você vai pegar aquele valor que nós marcamos do nosso pé, lembra? Aquele valor, e você vai colocar aqui, ó. Então eu estou marcando e você vai traçar também até o seu joelho, viram? Então a sua base da calça da frente está pronta. Como que você faria o fio? Para você tirar o fio, não só na calça da frente e das costas, é da mesma forma. Você posiciona o seu esquadro aqui nessa linha horizontal e automaticamente ele te dá a vertical. Então você vai traçar dessa forma aqui e você já obtém o fio da calça prontinho. Se você tiver que fazer um bolso na sua calça, um bolso padrão, né? Você vai vir aqui, ó. Você vai entrar pelo menos 3 centímetros e você vai riscar esse bolso até a linha do quadril, viram? E o valor desse bolso, você pode vir aqui, pega o valor total que você tem de 1/4 da sua cintura, divide aqui ao meio, risca ele, traça ele até a linha do gancho, ó. E aqui você já obteve aqui, ó, o valor do seu bolso, tá? Se você quiser também, você pode vir com esse bolso até essa linha da frente, ó, e você cria esse outro formato de bolso aqui, viram? Então, é uma outra forma de você fazer também. Agora nós vamos fazer a modelagem da parte das costas. A modelagem da parte das costas é um segmento da parte da frente. Então, você vai marcar a mesma linha aqui de referência, com 1/4 da largura do seu quadril, mais 1 centímetro. Vai marcar também repetindo a linha da altura do quadril com 1/4 da largura do quadril mais 1 centímetro. Também vai marcar a altura de gancho que nós tiramos com a mesma medida. Depois você faz a altura do seu joelho, ó. E no final aqui você vai marcar a linha de comprimento que é da sua calça que você marcou lá direitinho, né? Agora você vai fechar o mesmo retângulo. Olha, fechando esse retângulo todinho, que já estamos fazendo da parte das costas. Retângulo fechado, você vai vir aqui no meio das costas, ó. Você vai entrar 3 centímetros pelo menos. Esse valor de entrada aqui, ele é pessoal, ele não é obrigatório. Cada pessoa tem uma entrada, porque isso vai de acordo com a curvatura das costas das pessoas. Então tem gente que entra 4 centímetros, tem gente que entra 2 centímetros. Depois que você entrou, você vai riscar esse valor até aqui a linha do quadril. Automaticamente você vai subir 3 centímetros. Essa subida de 3 centímetros, ela também é opcional para uma pessoa que tem muito quadril, que tem muito bumbum. Automaticamente ela vai subir 4, vai subir 5 ou vai subir até 6 se for um plus size. Então isso aqui é para não aparecer a parte do cofrinho. Então automaticamente ele fica maior, que é o meio das costas. E você vai traçar esse valor até aqui no final. Depois que você traçou, você vai vir aqui e vai marcar 1/4 do valor da sua cintura, mais os 3 centímetros de pence. E aí você vai marcar e vai colocar ele aqui, ó. Terminou, você finalizou essa parte. Agora, nesse valor que sobra da linha do gancho, nós vamos vir aqui, ó, e marcar o nosso gancho, como nós falamos, pelo menos com 1 centímetro de margem de vestibilidade. Mas se você quiser colocar mais margem, não tem problema, foi como eu já falei com vocês. Você vai vir aqui, coloca, posiciona a sua régua, ó.
e traça até a linha do quadril. Se você não tiver uma régua para fazer e você tiver que fazer à mão, você pode vir aqui, ó, e colocar na diagonal uma fita métrica, pelo menos com 3 centímetros ou 3,5, dependendo do valor do seu gancho, porque esses valores é para um tamanho M. Então, se você for um G, você pode até marcar com 3,5, de repente, ou 3 mesmo, tá? Geralmente, uma pessoa que está fazendo uma modelagem que ela é plus size, lembra que essa linha de altura do gancho, na parte das costas, ela pode fazer um pouco mais abaixo, ou seja, descer 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Não é obrigatório, mas tem pessoas que fazem dessa forma. Depois que você fez isso, você vai vir aqui e vai traçar do seu gancho até aqui na linha do seu joelho. A mesma coisa você vai vir aqui agora e marcar a metade da circunferência do seu joelho. Marcado, vai traçar até a linha da altura do gancho. E depois nós vamos vir aqui, ó, na parte das costas, você pode entrar aqui 3 centímetros, ó, 3,5 centímetros ou 3 centímetros e riscar até a linha do joelho. Agora você vem, coloca aquele valor que nós falamos do tornozelo, ó, e traça até a sua lateral. Lembra para não deixar esses bicos aqui, ó, nessas formações que a gente faz, de vir aqui, ó, e traçar uma reta, viram? A mesma coisa você vai fazer aqui nessa curvatura. Então essas curvaturas que ocorrem na calça, você lembra de vir aqui, ó, e não deixar esses valores assim, que é para você acertar e a sua modelagem depois não ter defeito, tá bom? Na parte das costas, na maioria das vezes, tem muitas pessoas que gostam de deixar a parte da perna das costas mais larga do que a perna da frente. Para que você faça isso, você pode acrescentar 1 centímetro em cada lateral da parte das costas. Quando você acrescentar 1 centímetro aqui, lembra que você precisa reduzir 1 centímetro na frente para poder não ficar muito larga e muito maior a sua calça, tá bom? Agora nós temos toda a nossa calça base marcada. Lembrando que nessa parte das costas a gente vai pegar esse valor, vai dividir ao meio, vai fazer uma pence de pelo menos 10 a 12 centímetros de comprimento com 3 centímetros de profundidade, que é o padrão. Não quer dizer que você não possa fazer uma pence um pouco mais profunda. Ó, feita a nossa pence. Se você tiver que fazer um cos, essa calça é padrão até a cintura, né? A cintura padrão normal. Se você tiver que fazer um cos nessa calça, você vai aproveitar daqui de dentro mesmo da calça, ou seja, vamos dizer que esse cos seja com 3 ou com 4 centímetros, você vai tirar esse valor daqui, ó. Então você vai vir com essa linha daqui, estão vendo? Ó, você vai traçar aqui e aqui você já obteve o seu cos. Lembra que quando você cortar o seu cos, essa parte da frente tem que estar, da pence tem que estar fechada, porque senão o cos vai ficar maior. A mesma coisa você faz na parte da frente. Então, se você quiser fazer um cos, você vem na frente também e marca com os 3 centímetros aqui, ó. Você obteve o seu cos. Se você tiver que deixar essa calça com uma cintura alta, você automaticamente vai acrescentar esse valor aqui para cima, olha, acrescentando os 3 centímetros, se fosse o caso de você vir fazer o seu cos aqui acima. E automaticamente esse cos que você já está fazendo aqui, ó, isso aqui seria um cos de cintura mais alta. Esse cos que você está fazendo, tanto de cima como de baixo, já ficaria sendo um cos anatômico, porque ele está exatamente pegando essa modelagem do seu corpo. Se você for fazer um revel na sua calça que não tenha cos, uma calça simples que tenha um zíper na lateral, por exemplo, um zíper na frente, invisível, você vai vir aqui e esse valor que foi do cos poderia ser também o valor do seu revel, que pode ser de 3 a 4 centímetros para você fazer, tanto na frente como nas costas. Automaticamente, como nós fizemos a nossa modelagem nessa parte aqui, ó, das laterais, automaticamente aqui embaixo está batendo, então ele tá todo certinho. Quando você pegar a sua modelagem, você precisa colocar depois ela, bico de um gancho junto com outro, e aí você vai passar a fita métrica exatamente em volta dela, com a fita métrica em pé, dessa forma como eu mostrei lá, ó, para você conseguir ver se o valor do seu entreganchos que nós tiramos a medida no início do vídeo se está batendo. Esse valor precisa sempre estar batendo, porque é o valor que você precisa ter na sua peça. Quando você junta esses dois valores daqui,
do gancho, automaticamente eles têm que estar, ó, batendo um com o outro aqui. Tá vendo? Então eles têm que estar batendo. Se for uma coisa às vezes de meio centímetro, você pode completar, adicionar ou diminuir se for o caso. Se tiver dando muita diferença, aí não adianta. Se você tiver reduzido aquela linha do gancho aqui, lembra como eu falei para algumas pessoas plus size, se você tiver colocado a linha do gancho mais abaixo, automaticamente aqui vai ficar com uma diferença. Então essa diferença que você fez aqui, você completa aqui, para quando você juntar aqui os meios dos ganchos, elas estejam batendo certinho, ok? Quando você for cortar essa modelagem no tecido, você precisa cortar a parte da calça com o bolso dessa forma e depois você vai cortar o bolso separado aqui uma vez, né, 2 vezes no tecido e depois o bolso assim, dessa forma, com esse formato aqui, que se torna a vira, 2 vezes no tecido também. A parte do cos, você pode vir aqui, ó, e cortar literalmente, porque seria uma parte que nós não estaríamos usando. Então ela fica separada. A mesma coisa acontece na parte das costas. Se você não for fazer cos, se você for fazer essa calça somente com o zíper nas laterais, você tem que lembrar que essa pence daqui, você precisa fechar ela aqui antes, ó, e depois você vir e acertar. Então você não pode cortar esse papel daqui para acertar. Como eu fiz ela aqui com cos, ó, então eu vou vir aqui, cortar o gancho das costas, o cos das costas, e depois me sobra esse valorzinho daqui. Quando eu for cortar no meu tecido, automaticamente eu sei que eu deixo um pouquinho mais para completar esse vãozinho aqui que fica. Estão vendo? Para não dar diferença. Então, meninas, a base da nossa calça está pronta. Aqui você pode, justamente, se for uma pantalona, você deixa ela mais larga, não só na parte do entrepernas, como nas laterais. Você desce reto. Se for uma calça mais ajustada, você faz com as suas medidas mais justas. Tudo é de acordo com cada tecido. Então, para uma calça mais plana. Se você não gosta muito dessa entrada nas laterais, se você tem muito quadril, você pode fazer ela mais retinha. Você pode deixar essa parte da calça um pouco mais larga, não precisa deixar tão apertadinha. Da mesma forma, aqui no centro, se você quiser ela mais larguinha, tá bom? Então, meninas, nosso vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido, que é o principal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E como eu falei, é uma modelagem base de calça para que você consiga fazer a sua peça. E antes disso, independente do que você escolha de fazer de modelo de calça, lembre, sempre faça uma peça piloto, que pode ser feita no TNT, pode ser feita no algodão cru ou em algum tecido mais baratinho que você tenha. O importante é você conseguir fazer. A peça piloto é você pegar essa modelagem agora, cortar em um tecido baratinho, costurar, experimentar e ver quais são os problemas que vai ter ou quais os ajustes, ok? Então um beijinho pra vocês e até mais!